Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, dando continuidade ao texto da semana passada. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versos 10 a 15. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versos 10 a 15, saúdo aqueles que nos assistem via internet, possam nos visitar e alegrar-se conosco no culto público. E também aos irmãos e irmãs, um bom dia. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã, até aqui fomos edificados com a leitura, com os cânticos, com as orações. Agora, ó Pai, por favor, o Senhor possa falar aos corações, educando cada um de nós, nos transformando pelo Teu Espírito na palavra. Até aqui, o Senhor tem sido sempre presente e bom, e tem nos falado ao coração. Que esta manhã não seja diferente. No nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra de Deus? Versículos 10 a 15.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Nós estamos estudando a palavra do Senhor quanto à mordomia cristã, como uma administração piedosa dos recursos que Deus nos dá, dos bens e dons, de maneira liberal, generosa, sábia, que é o contrário da avareza e do egoísmo. Também temos aprendido sobre os princípios da contribuição. Você deve lembrar disso, se Deus permitir, na sua prática. Durante todo este tempo, acho que é a quinta mensagem e última, lembrar-se dos princípios da contribuição. É sincera, voluntária, generosa, proporcional e responsável. Quando o apóstolo Paulo escreve o capítulo 8 e 9, um tom que está nas entrelinhas do ensino é justamente a responsabilidade. Se vocês se lembrarem, no próprio capítulo 9, o apóstolo Paulo, no versículo 5, leremos daqui a pouco, relembra o compromisso assumido pela igreja de Corinto nas suas contribuições. O tom que permeia estes princípios é a responsabilidade fraterna com os demais, uma distribuição justa da carga entre os membros da igreja. Na última mensagem, que foi no versículos 5 a 9, o foco foi a confiança em Deus. Que devemos confiar em Deus e com esta confiança sermos investidores no reino. Investirmos, e aqui a palavra é da economia agrícola, semearmos com abundância as nossas contribuições, de acordo com aquilo que Deus tem nos dado. Então, o assunto de hoje, diante desta introdução, é o que Deus promove através da nossa contribuição. Ou podemos colocar aqui, através da sua contribuição, o que Deus promove segundo esta passagem. Antes, quero compartilhar mais uma vez o contexto em que esta passagem é colocada, para que todos compreendam e não haja dúvida no coração da igreja. Primeira coisa que eu afirmei algumas vezes, que ela está inserida num contexto mundial de fome. Uma crise econômica no período do imperador Cláudio, que afetou não apenas a economia mundial, afetando também a igreja da Judéia, a igreja de Jerusalém, a primeira igreja cristã. Depois de ofertarem tudo o que podia, de socorrer os seus necessitados, a igreja empobreceu e precisava agora de auxílio de outras igrejas. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que o 8 e o 9, capítulo 8 e 9,
estão em um contexto em que a igreja de Antioquia, que é uma igreja composta de gentios, uma igreja grande e forte na sua liderança, resolve promover uma campanha de arrecadação de bens para estes irmãos de outra região lá da Judéia, em Jerusalém. A igreja de Antioquia encabeça uma arrecadação para esta igreja. As igrejas da Macedônia, Tessalônica, Filipos, Bereia, igrejas muito paupérrimas, ouvindo esta campanha, desejam e se comprometem a ofertar e fazem isso com muita precisão, com muita liberalidade, generosidade, voluntariedade, sinceridade, proporcionalidade. E eles se mostram responsáveis pelos seus irmãos que estão em situação de escassez. O apóstolo Paulo é o responsável para superintender esta obra. Ele organiza a coleta, organiza os responsáveis, elege os responsáveis para lidar com o dinheiro junto com a igreja. Paulo é o superintendente de cuidar dos pobres. E aqui, agora chegando no contexto da nossa passagem imediato, capítulo 9, versículo 5, nós observamos que o apóstolo Paulo chama a responsabilidade a igreja de Corinto, visto que há um ano eles haviam se comprometido a participar da contribuição, mas até agora não havia ainda se mobilizado para depositar as ofertas. E ele então prepara a igreja para que no momento em que Tito e o irmão eleito chegassem ali para colher, eles não ficassem esperando de mãos vazias. Então, versículo 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Generosidade e não avareza. Na sequência, como nós vimos na semana passada, nós aprendemos, no versículo 9, que esta prática da oferta voluntária, generosa, tem promessa duradoura. Como eu disse no sermão, não é um investimento de fundo arriscado, não é um investimento de fundo perdido. Pelo contrário, quando nós investimos com a promessa de que há valores ali espirituais duradouros. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E nós aprendemos que esta citação do Salmo 120, que nós lemos durante a liturgia, a justiça aqui significa imitar a Deus, na sua misericórdia, na sua benignidade, sermos mordomos que administramos os bens de Deus com correção, distribuir, dar aos pobres. Entende a necessidade do outro e por isso é pronto a dar assistência e também a ofertar. Esta justiça permanece porque a piedade tem valor duradouro. Diante disto, o que Deus promove através da sua contribuição a partir desse texto? O foco, quero deixar claro, é aquilo que Deus faz por meio da administração, boa administração dos recursos. Não parte necessariamente de você, mas é aquilo que Deus faz através da sua contribuição. O que Ele promove quando nós administramos bem esses recursos? Primeiro, no versículo 10 e 11. Deus aumenta nossa capacidade de contribuir.
quanto mais você dá assistência aos que lhe pedem, com discernimento, como nós já dissemos, com sabedoria, e quanto mais você contribui à causa do reino, que inclui assistência social e financiamento da pregação pública e no mundo, quando nós fazemos isso, Deus aumenta a nossa capacidade de contribuir. Significa que podemos dizer há um aumento escalonado. Conforme você se dedica a separar o que é devido ao Senhor, e conforme você aumenta esta proporção, sim, Deus também aumenta. Não tenha medo por causa das distorções que a teologia da prosperidade causou. Não tenha medo de entender que Deus aumenta a sementeira, aumenta a semente e aumenta os frutos. Só que Ele faz isso para que você aumente sua capacidade de contribuição. Os irmãos oraram em favor daqueles que não podem contribuir hoje porque não têm renda. Devemos orar. E quando você adquirir renda, deve se lembrar de que você é um mordomo e uma mordoma do Senhor. Não deixar para trás esse aspecto de que Deus é o dono da semente, Deus é o dono da terra, Deus é o dono dos frutos. E aqueles que têm renda, talvez pouquíssima, como aquela viúva pobre, ou talvez como as igrejas da Macedônia. Como vimos, as ofertas e dízimos não são circunstanciais a quanto ganhamos, mas a quanto estamos dispostos a obedecer e ofertar a Deus o nosso coração. Então, esse é o primeiro ponto. Deus aumenta a nossa capacidade de contribuição. É para isso que Deus tem feito você prosperar, irmã e irmão. Não é simplesmente para você usar todos os seus bens de maneira pródiga. Pródiga no sentido de dissipar, de usufruir totalmente. É um direito, não lhe é negado, mas a palavra de Deus nos ensina isto. Quando você prospera, o objetivo último é que você também contribua mais. Uma segunda coisa que o Senhor Deus promove através da nossa contribuição, supre a necessidade dos santos que precisam. É claro que a igreja tem o seu compromisso social, mas a sua política ou filosofia social é diferente da filosofia do Estado, diferente da filosofia do mundo. Primeiro, porque nós não impomos tributos. Apesar do dízimo servir como uma regra útil e um princípio muito excelente para que haja proporcionalidade da igreja, nós não cobramos tributos. Assim, dentro dessa perspectiva, você voluntariamente doa, mas a igreja não dará conta de todos os pobres. A igreja não dará conta de todas as necessidades. Vocês lembram do que Moisés disse? Haverá sempre pobres. A igreja deve assistir. E a forma que ela assiste, na medida das suas posses, e acima delas, em alguns momentos, é a contribuição feita por cada um de nós. Diz o versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos. Aqui envolve pessoas da fé, e estas têm prioridade.
que, em algum momento de necessidade extrema, solicitam a intervenção da igreja em algum sentido. Os remédios, cesta básica, não sei, quem sabe um aluguel, conta atrasada, remédios. Veja que a igreja não opera como o mundo, como o Estado, que simplesmente anota o seu CPF e deposita o dinheiro. A igreja se ocupará em saber como é que você está gastando. Quanto você gasta? Quanto você ganha? Por que essas coisas estão acontecendo? É má administração? Você é dizimista? Você não é dizimista? Porque a finalidade é que integralmente cada um de nós possa servir ao Senhor com alegria e proporcionalidade. Enfim, estas dádivas depositadas devem suprir a necessidade dos santos que realmente precisam. Esse é outro aspecto. Na Bíblia, também não há uma ajuda indiscriminada. Daí a importância do papel da família. Uma das perguntas fundamentais que os diáconos fazem é: mas você tem algum familiar que esteja te ajudando? Você já pediu ajuda? Se a pessoa tiver. Principalmente as viúvas, as mães, os pais mais velhinhos. Então, até a assistência não é feita de maneira sem critérios. Mas o fato é que Deus promove a nossa capacidade de contribuir. Deus promove suprirmos as necessidades dos santos que precisam e promove tributo e louvor a Deus. Versículo 11 diz assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas, sejam tributadas graças a Deus. Agora, versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também, veja a mesma linguagem, redunda em muitas graças a Deus. Quando você oferta, Deus promove o louvor e graça a Ele. Ofertar, contribuir financeiramente e com os dons, é, amada irmã, amado irmão, um ato de culto. Eu já falei para vocês de um homem que disse que a última parte do corpo dele que foi convertida foi o bolso. Tornou-se pastor. E até naquele momento do ministério, Deus tinha convertido tudo segundo ele, mas o bolso ainda não estava convertido. Ao entregarmos as nossas dádivas sinceras, proporcionais, voluntária, generosa e responsável, nós estamos tributando culto a Deus. E um exemplo é o que acontece com o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Filipenses. Ele agradece a igreja de Filipos, que inclusive é esta igreja pobre. No momento em que ele está preso, ele precisa de um sustento financeiro para continuar a obra missionária. E então ele se dirige depois, através da carta, dando graças a Deus pelas ofertas recebidas. E ele diz assim, no capítulo 4, versículo 17 a 19. Isso aqui também é palavra da igreja. Não que eu procure o donativo. É verdade que algumas seitas procuram o donativo.
Filipenses 4:17. Mas esse é o certo, a igreja não vive para donativos. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente interessa é o fruto. Olha mais uma vez a palavra. O fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Como? Aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus promove, através das nossas contribuições, tributa louvor, graças a Deus. Contribuir faz parte do culto. E se você não contribui ainda, tendo renda, você está negligenciando este aspecto do louvor a Deus. Aumenta a nossa capacidade de contribuir, supre a necessidade dos santos, tributa louvor e graças a Deus. Voltando lá, por favor, na segunda carta, capítulo 9, versículo 13. Meu quarto ponto. Promove educação, confiança e obediência. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. Quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Prova desta ministração é a palavra leiturgos, que significa serviço, também é usado na questão do culto. Quando nós ofertamos, contribuímos, Deus está trabalhando na nossa confiança e na nossa obediência. Às vezes é uma prova mesmo. Depositar parte do nosso ordenado, ir além do que nos cabe, dos 10%, que é um princípio justo para todos, às vezes pode se tornar uma prova. Pode ser difícil. No entanto, quando você faz isso, você glorifica a Deus e testemunha da sua confissão de fé. Você é educado na confiança e na obediência. Então, um parâmetro para saber se o seu coração está de fato na obra de Deus é este. Se o seu coração está de fato na verdade do Evangelho e que a sua profissão de fé é genuína, esta prática está diretamente ligada. Que você possa ser então educado na confiança, educada na confiança, na obediência ao Senhor. Ainda que seja uma prova, às vezes, vocês testifiquem a outros de maneira liberal que vocês conhecem o Cristo. Que, segundo lemos anteriormente no capítulo 8, verso 9, o Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nos educa na confiança e obediência, ainda fortalece os vínculos fraternos. Versículo 14. Enquanto eles oram a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há entre vós. Quando o dinheiro cai na conta do missionário, da missionária, em situação difícil, como passou na pandemia, na Europa, inflação lá no teto. Quando o dinheiro cai na conta deles, o que eles fazem? Dão glória a Deus, aleluia. Nós não sabíamos de onde tirar. A nossa despensa já estava ficando
no nível vermelho. E chega o dinheiro das igrejas. Isso acontece com as famílias da igreja. Às vezes uma cesta básica, uma conta paga. A hora que essas pessoas recebem este bem, o que elas fazem? Glorificam a Deus. E se tornam gratos de coração. Vocês se lembram que a igreja que promoveu a coleta era uma igreja formada por gentios. E a igreja que recebe essa doação é uma igreja formada por judeus. O momento em que eles ofertam, há um fortalecimento dos vínculos fraternos. Há uma só igreja. Embora sejam de culturas diferentes e de costumes diferentes, eles são irmãos espirituais. E quando nós nos dedicamos, e quando o conselho se dedica, a junta diaconal, a interpretar todos esses elementos e distribuir com rigor, sabedoria, segundo os critérios da palavra, aqueles que recebem se tornam, no mínimo, amigos da igreja. Estava lendo que muitas vezes, esta ajuda não tem a ver com conversão. Um relato da Julia Roberts, não sei se vocês sabem, fiquei sabendo ontem, que Martin Luther King, o pastor batista e sua esposa, que pagaram todas as custas do hospital para a famosa artista americana Julia Roberts. E depois a família da Julia Roberts, que era... os pais eram donos de teatro, permitiram que os filhinhos do casal King participassem, porque havia o apartheid, né? Não havia aquela divisão racial, e eles participaram da escolinha. Então, quem sabe nós podemos investir aí em alguém que será grato e amigo da igreja. No mínimo, se não for convertido, um amigo do povo de Deus. Fortalece os vínculos fraternos e espirituais. E o apóstolo termina com um louvor. Deixa eu só repetir o que Deus promove. Aumenta a nossa capacidade de contribuir, supre a necessidade dos santos, tributa louvor e glória a Deus, porque é um ato de culto, nos educa a confiar e obedecer, fortalece os vínculos fraternos, espirituais, com irmãos e com os de fora. E então o apóstolo Paulo termina com um brado de louvor. Graças a Deus pelo seu dom inefável. O que é isto? A palavra inefável, em algumas traduções, pode ser indescritível. Dom é presente. Então nós poderíamos traduzir aqui, do português, né, vamos dizer assim. Graças a Deus pelo seu presente indescritível. Quando nós contribuímos, nós nos tornamos imitadores de Deus, segundo Salmo 120. Benigno, misericordiosos e justos, porque Deus é benigno, misericordioso, justo e pródigo em nos amar. Então, Paulo termina: graças a Deus pelo seu dom indescritível. Que dom é este? É o dom doador de Deus. Ele é o doador por excelência. Esse versículo resume e sintetiza tudo o que aprendemos até aqui, nesses 5 mensagens. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, 2 Coríntios mesmo, capítulo 8, versos 9 e 10. Eu lerei com vocês. Desculpa. 2 Coríntios 8, versículo 8 e 9. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligências de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o dom inefável aqui. Que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza
vos tornasseis ricos. O Filho de Deus esvaziou-se da sua glória e da sua autoridade temporariamente, assumindo todas as dores e lutas, a fim de que você fosse enriquecido com as bênçãos da salvação, do perdão, da vida eterna. Qual e quem pode te oferecer um bem como esse? E esta promoção, este dom inefável, como a palavra diz, é um presente de Deus. Deus doou seu Filho voluntariamente. Você doaria o seu filho? Você doaria a sua filha? Você doaria um dedo do seu filho? Fala, vem cá, filho, eu vou cortar o seu dedinho para doar em favor dos pecadores. Nem o sangue do nosso filho a gente quer doar. Mas Deus doou o seu filho por você. Ainda, Romanos 5, versículos 8 a 11. Graças a Deus por seu dom inefável. Romanos 5, versos 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em nosso Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O Pai depositou seu Filho como oferta voluntária. Esta oferta é abundante? Esta oferta é generosa? Esta oferta é liberal? Esta oferta é sincera? É responsável? Sim, esta oferta, na verdade, é um dom indescritível. E isso nos leva a contribuir. É uma resposta, simplesmente uma resposta de gratidão àquilo que Deus fez por cada um de nós. E encerrando, Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Versos 6 a 10. O foco é no 10. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como? Quando der ele a sua alma como? Oferta. Pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Deus mesmo foi abundante
na sua semeadura, fazendo com que seu próprio filho fosse ofertado, para que a igreja prosperasse. Assim, irmã, irmão, que você tenha em mente, no coração, o que Deus promove através da sua contribuição. E o que Deus promoveu na sua vida com sua própria oferta. A oferta generosa, entregando o seu filho em seu lugar. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradecem.